Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos lá, peguem o livrinho de vocês para mais uma aula de ciências. Vamos começar com a revisão e eu quero dar uma vez para vocês. Eu sempre falo no final do vídeo que qualquer dúvida vocês podem me procurar. E é justamente isso. Qualquer dúvida que surgir sobre o tema, podem vir me perguntar. Não necessariamente você vem com a atividade e pergunta a resposta da questão. Você pode chegar para mim e dizer: tia, explica para mim direito aquele conceito. Eu não entendi muito bem. Tia, me explica lá aquele conteúdo que eu não consegui entender. Não pode ser só a questão. Você não pode só chegar com a questão e querer que eu só diga qual é a resposta. Você tem que me perguntar sobre o conteúdo. O que foi que não ficou muito claro? O que foi que eu posso ter explicado um pouquinho por cima, só e você não entendeu? Você precisa que eu aprofunde mais, entendido? Pronto. As páginas do livro, a agenda, eu sempre estou colocando no vídeo. Por quê? Porque isso é para estimular vocês a assistirem o vídeo, porque pode ser que tenha pessoas que só queiram fazer a atividade e não assistam a aula. E isso não é justo, não é? Se a gente tem a aula, essa aula que vocês estão tendo aqui era uma aula que era para vocês ter presencial. Então, vocês precisam assistir essa aula, vocês precisam participar, precisam me mandar as dúvidas sobre o conteúdo, precisam fazer as atividades, certo? Pronto. Pois então, peguem o livrinho de vocês para a gente começar a correção. Foi a partir da quinta, né? As outras eu já passei. Vamos lá, acompanhe. Página 36. Leia o fragmento a seguir. O manguezal é considerado um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestres e marinhos, característico de regiões tropicais e subtropicais. Está sujeito ao regime de mares e dominados por espécies vegetais típicas, as quais se associam a outros componentes vegetais e animais. O ecossistema manguezal está associado às margens de baias, barras, enseadas, desembocaduras de rios, lagunas e retrâncias costeiras, onde haja encontro de água com rio, com as do mar ou diretamente exposto à linha da costa. A cobertura vegetal, ao contrário do que acontece nas praias arenosas e nas dunas, instala-se em substratos de vasa de formação recente, de pequenas declividade, sob a ação diária de mares de água salgada ou pelo menos salobra. A riqueza biológica do ecossistema costeiro faz com que sejam grandes berçários naturais, tanto para as espécies características desse ambiente, como para peixes e outros animais que migram para essas áreas durante pelo menos uma fase do ciclo da sua vida. A pergunta: mesmo com a vegetação rica, as raízes das árvores apresentam no mangue. Mesmo com a vegetação rica, as raízes das árvores presentes no mangue apresentam uma característica bem peculiar. Saem do solo em busca de algo. O que essas raízes buscam? Justifique sua resposta. O mangue, ele é uma área de transição. Para que o mangue exista, precisa haver essa transição entre a água salgada, de encontro com a doce, e o ambiente terrestre. Essa mistura dessas três coisas. Dentro dessa água que se mistura, essa água salgada com essa água doce, junto com essa terra, nascem árvores. Aí, a partir dessa árvore que está lá, eles perguntam o que essas plantas ainda saem para fora para buscar. Então, o que vocês acham? Na opinião de vocês aí, pelo que vocês aprenderam, o que vocês acham que elas vão buscar? Resposta: elas vão buscar o oxigênio. Por quê? Vamos ver aqui na alternativa o que ele disse. As raízes estão à procura de oxigênio, já que o solo apresenta pouca disponibilidade desse gás importante para a respiração dos seres vivos, inclusive dos vegetais. Tá vendo? Mesmo ela estando ali coberta por a água e por essa areia,
não necessariamente ela consegue tirar o oxigênio de lá. Então, as raízes do mangue, dessas plantas, dessa vegetação, elas saem para fora da água e procuram oxigênio fora, procuram oxigênio, né, da forma que a gente conhece. Elas precisam sair para poder absorver. Pronto. Próxima questão. O Pantanal, considerado patrimônio da humanidade, apresenta uma grande biodiversidade, tanto em relação à fauna como à flora. Pesquise e cite quantos exemplos da riqueza animal e vegetal desse bioma brasileiro. E aí, o que vocês pesquisaram? Pronto. A sugestão que ele dá aqui: colheireiros, capivara, onça pintada, tuiuiu, buriti, carandá e entre outros. E aí, colocaram algum desses? Sétima questão. Assim como a maioria dos outros domínios morfoclimáticos, biomas do Brasil, domínios morfoclimáticos significa biomas. Quando você ver em algum textinho, alguma questão que ele falar domínio morfoclimático, ele está falando do bioma daquela região. Beleza? Pronto. Os pampas estão sendo devastados em decorrência de uma série de atividades humanas. Nessa região, uma das grandes responsáveis pela degradação tem sido a pecuária. Com base em tudo que foi estudado, qual a característica dos pampas favoreceu o desenvolvimento da criação nesse bioma brasileiro? E aí, lembra lá quando a gente fala dos pampas, como quando eu expliquei para vocês? Por que é que acontece essa devastação desse bioma para a criação do gado lá? Vamos lá, resposta: por conta da sua vegetação rasteira, o que possibilita sua utilização como pastagem para diversas criações. Pronto, tá? Entenderam? Por ter essa vegetação mais rasteira, essa vegetação mais baixinha, normalmente quando você coloca os bichinhos lá, eles vão comer aquelas plantas, né? E como a gente sabe, esse tipo de animal, o gado, são herbívoros, então eles vão se alimentar dessas plantinhas que está ao alcance dele e ele vai devastar todo aquele bioma, porque ele vai comer e ele vai fazer outra coisa que a gente já estudou, que é pisotear o solo. Quando a gente estudou lá sobre o pisoteamento do solo pelos animais, a gente viu que cada vez mais que esse animal pisoteia aquele solo ele vai se tornar infértil. Aquele solo, a partir desse pisoteamento, não vai mais crescer plantas. O solo vai ficar um solo batido, que é o que o pessoal chama de solo batido. Então não vai mais crescer e aquele bioma simplesmente vai ser devastado. Entenderam? Por isso que os pampas está sendo totalmente devastado. As pessoas começam a criar lá esses bichos que vão se alimentar daquelas plantas que vão pisotear o solo e aquele bioma vai acabar. Entendido? Próximo. A degradação da Mata Atlântica. As áreas urbanas, os centros comerciais e os polos industriais brasileiros só existem devido ao desmatamento e à consequente degradação ocorrida na Mata Atlântica. O crescimento urbano acelerado e a agropecuária são as principais atividades humanas que ocasionaram e continuam ocasionando o desmatamento nessa região. Assim, muitas espécies endêmicas desse bioma encontram-se ameaçadas de extinção, principalmente devido à destruição do seu habitat natural. Continuando. Na Mata Atlântica existem mais de 20 mil espécies de plantas, sendo que 8 mil delas são endêmicas. Explique o que são espécies endêmicas e a importância de se conservarem os locais, o bioma, entre parênteses, onde vivem essas espécies. Pronto. Ele fala aqui no texto, primeiramente, que uma das principais atividades que está degradando os biomas são a criação do gado, a pecuária e a urbanização daquele local, a devastação para a construção de casas, para a construção de cidades. E aí ele fala o seguinte: a Mata Atlântica é um dos biomas brasileiros que mais foi devastado. Por quê? Porque desde a colonização brasileira, desde que os portugueses vieram para o Brasil, foi o primeiro bioma a ser encontrado e foi o primeiro bioma a ser explorado.
e utilizar também para construir lá áreas urbanas do jeito deles, né? Eles tiveram que construir lá locais onde eles pudessem ficar e armazenar as coisas que eles retiravam do Brasil, né? Pronto. Nesse caso, a Mata Atlântica ela é a mais devastada porque foi o primeiro bioma encontrado no Brasil. O primeiro bioma a ser devastado, a começar a ser explorado. E aí ele fala que o quê? A Mata Atlântica ela é rica em espécies endêmicas. O que são essas espécies endêmicas? Espécies endêmicas são espécies que só existem nesse bioma. Elas só se habituam a viver nesse bioma. Se de repente você pega um tipo de animal que vive somente lá e coloca esse animal em outro bioma, ele vai morrer, ele vai deixar de existir. Isso são espécies endêmicas, elas só vivem em um determinado bioma. Se ela for para outro, ela vai morrer. Se alguém devastar o bioma dela, ela vai morrer. Isso é o que a gente chama de extinção. Quando um animal deixa de existir por conta de um fator natural, por conta de um fator que o ser humano causa naquele bioma. Então, as espécies endêmicas, elas se destroem e elas entram em extinção. Então, o que são essas espécies endêmicas? Espécies endêmicas são aquelas que só são encontradas em um determinado ambiente. Portanto, quando esses ambientes são destruídos, essas espécies perdem o seu habitat, a sua casa, e poderão entrar em extinção. Entenderam? Pronto. Espécies endêmicas, elas só existem em um determinado ambiente. E caso aquele ambiente, caso aquele local onde ela vive seja devastado, elas vão entrar em extinção, elas vão sumir para sempre. Entendido? Pronto. Agora, a gente vai fazer uma revisão geral sobre o capítulo e a gente vai passar a nossa última atividade para concluir esse capítulo. Como eu disse, qualquer dúvida me manda para mim poder tirar. Eu esclareço lá, mando um áudio explicando alguma coisa do tipo, certo? Mandem dúvidas sobre o que vocês não entenderam, o que não ficou claro para vocês sobre o capítulo, caso tenha, né? Vamos lá. Primeiramente, lembrando lá o que seria o bioma. O que é um bioma na sua conceituação? O bioma é um conjunto de ecossistemas próximos entre si que apresenta características em comum, como a vegetação, o clima e o relevo. O bioma se trata de um ambiente onde tem um ecossistema próprio que apresenta características próprias, relevo, o clima, a vegetação, muitas vezes os animais. Então, isso é um bioma. O bioma é como se fosse a sua casa. A sua casa, ela é própria de você, ela é própria da sua família. A sua casa não é igual à do seu vizinho. Muitas vezes, até por mais que pareça com a do seu vizinho, não é igual, porque a sua televisão é diferente, o seu sofá é diferente, a sua cama é diferente. Então, é a mesma coisa como se fosse um bioma. Ele pode ser parecido com o outro, mas ele não é igual. Ele pode ter uma vegetação diferente, pode ter animais diferentes, pode ser mais chuvoso, pode ser mais quente. Entenderam? Pronto. Quando a gente fala de biomas, a gente tem duas esferas. Tem a esfera mundial e tem a esfera Brasil, que é o que a gente também vai estudar. A gente estuda esse maior, que é todos do mundo, todos que são mais extensos, mas é como se fosse todos do planeta. E depois a gente vai estudar bem definidinho o do Brasil, né? Pronto. O primeiro que a gente vai ver é a tundra. A tundra é esse bioma que ele fica lá no hemisfério norte, próximo ao círculo polar. Só em você saber disso, que ela fica próxima ao círculo polar, a gente já entende que é um lugar frio. E é justamente, lá é muito frio. O inverno lá predomina quase o ano inteiro, enquanto o verão ele ocorre às vezes em 3 meses, e o verão não é nem como se fosse o verão daqui, é um verão que também é muito frio. Então, a gente percebe que é um bioma bem frio, desses locais mais frios. O próximo é a taiga. Ele se localiza em regiões da Europa, Estados Unidos e da Sibéria.
Na Europa, eles não percebem tanto a taiga. Por quê? Porque lá também a Europa foi um berço da civilização. Então a Europa, ela já sofreu muito com ações antrópicas. Ações antrópicas são ações do ser humano. Então a Europa já sofreu muito com a industrialização, com o processo de urbanização. Então ela não tem mais esse bioma tão claro como em algumas áreas dos Estados Unidos que não sofreu tanto ação humana. Então lá, por conta do aquecimento global, mesmo tendo a taiga, ainda continua sendo um pouco abafado, um pouco quente, não demonstra suas características como realmente o bioma é. Isso por conta da ação do ser humano, que também pode influenciar no clima. Mas normalmente a taiga é um bioma que apresenta 2 estações do ano, o verão e o inverno. Então você percebe que tem essas 2 estações que normalmente cada uma dura 6 meses. Portanto, tem um equilíbrio maior, né? Pronto, então é assim que a taiga se caracteriza. Olha aí as fotinhas para você ver. No inverno tem essas nevezinhas, né, nessas plantas, e no verão você percebe que é um pouquinho mais quente. Então tem essas 2 divisões, inverno e verão. Floresta temperada decídua. Essa floresta temperada ela está na Ásia, Europa e América do Norte. Como eu disse, uma região, um continente, ele pode apresentar a presença de vários biomas, assim como no Brasil. No Brasil não tem umas áreas que são mais frias e outras mais quentes. Por isso que vocês vão ver aqui que alguns continentes eles vão participar de vários biomas, justamente por conta dessa divisãozinha. Mesmo dentro de um país, mesmo dentro de um continente, você percebe que existem as divisões. O clima ele não vai ser igual no continente inteiro. Ele vai ter algumas divisõezinhas, que é o caso do continente europeu, que participa de vários desses aqui, né? Já participou da taiga e agora da floresta temperada. As principais características desse bioma são as mudanças de cor e a queda de folhas durante o outono. Aqui você já percebe que a floresta temperada ela já tem esse clima temperado. O que a gente chama de clima temperado? Esse clima que ele tem a presença das 4 estações do ano: o verão, o outono, a primavera, esqueci de um. Verão, inverno, outono e primavera. Inverno. Pronto. Verão, inverno, outono e primavera. A presença essas 4 estações do ano. O próximo, floresta tropical. Caracteriza-se por ser um bioma de mais elevada biodiversidade do mundo. São florestas que apresentam uma vegetação densa, além de uma alta riqueza de espécies, animais e vegetais. Apresentam clima quente e úmido. Pronto. Esse aqui a gente já encontra aqui no Brasil. Em sua maior parte, nós temos esse clima temperado, que é esse clima quente e úmido, tendo o verão na maior parte do ano. Campos. Os campos podem apresentar, dependendo de onde se localizam, diferentes nomenclaturas. O Pampa, que é o bioma brasileiro, e na Rússia, que são denominados de steppes, e já nos Estados Unidos são as pradarias. São praticamente a mesma coisa, que dependendo do local onde ele está, ele ganha outro nomezinho. Mas é o mesmo, praticamente o mesmo bioma. Ele apresenta uma vegetação rasteira com a predominância de gramíneas. O que são gramíneas? São arvorezinhas baixas. São aquelas arvorezinhas que elas ficam rente ao chão. É aquele lá que a gente falou que ele está sofrendo mais devastação e pela presença da pecuária, né? Por quê? Porque tem uma vegetação mais rasteira. Desertos. Aparentemente, os desertos não apresentam nenhuma beleza. As suas características únicas, porém, demonstram a peculiaridade e a infinita riqueza desse bioma. Pronto, os desertos, por mais que as pessoas tenham esse preconceito de, por ele não ter vegetação, por ele não ter a presença de árvores, ele é feio, mas não é. É também um bioma bastante interessante. Ele apresenta temperaturas desde muito alta até muito baixas. Quando a gente está pela manhã, que a gente tem a presença do sol esquentando aquela areia, fica extremamente quente, praticamente uns 40 graus. Mas quando você vai chegando à noite, que
essa areia ela tem uma capacidade muito grande também de esfriar, fica em temperaturas tipo 0 graus, então ela tem essa relatividade, de manhã é muito quente e à noite é muito frio. Nós não temos a presença de desertos aqui no Brasil, nós não temos desertos no Brasil. Nós temos um clima semiárido, mas isso é muito diferente de deserto, então nós não temos. A gente vê normalmente esses desertos mais pro lado lá do Oriente, a África também apresenta algumas áreas com desertos. Então é isso, agora nós vamos para os brasileiros. Floresta amazônica. Localiza-se na região norte, apresenta cerca de 1/3 de todas as florestas tropicais do mundo. Apresenta um clima quente e úmido e um regime de chuvas regulares. Pronto, a floresta amazônica ela tem esse clima quente e úmido. Isso faz com que tenha uma grande também presença de várias espécies diferentes, que se habituam melhor nesses locais quentes e úmidos, porque elas têm o calor e ao mesmo tempo tem a presença da água. Entendido? Pronto, depois da floresta amazônica, Mata Atlântica. A Mata Atlântica, Floresta Atlântica, está situada ao longo do litoral brasileiro, assim como a floresta amazônica, e é mais um exemplo de floresta tropical. Apresenta um clima quente e úmido, com chuvas frequentes, alta biodiversidade e uma vegetação exuberante. Assim como a floresta amazônica, a Mata Atlântica ela também tem esse clima tropical, esse clima quente e esse clima úmido. Por isso que tem essas vegetações tão exuberantes, essas árvores tão grandes, porque ali elas recebem tanto a luz solar como a presença da água, e isso faz com que elas sejam grandes, que elas cresçam e tem lá a presença de árvores milenares que estão ali há milênios, sabe? De tão grande que elas são e do quanto elas resistem. Mata Atlântica. Mata Atlântica já foi, desculpa. Cerrado. É o segundo maior bioma brasileiro, porém mais de 60% do seu território já foi modificado pela ação humana. Está localizado principalmente na região central do Brasil. Por ser um campo, apresenta uma vegetação predominante de rasteiras com poucas árvores. Pronto, o Cerrado está ali no centro do Brasil, né? A gente chama de... ali onde fica Brasília, esses locais. E ele tem também essa vegetação rasteira, o que ajuda, ajuda a urbanização. Por ser vegetação mais rasteira, quem for lá construir, quem for povoar essa área, não vai ter tanto problema em precisar desmatar, né? Por ela ter uma vegetação baixinha. Então é aí que é o Cerrado. Caatinga. Nenhum outro ecossistema do mundo apresenta as características da caatinga brasileira. O clima é quente e seco, com chuvas irregulares, e o principal fator ambiental limitante da vida animal e vegetal é a pouca disponibilidade da água. A caatinga é justamente... A caatinga é justamente o bioma onde a gente vive. A caatinga tem essa vegetação seca, com a presença de pouca chuva. Esse clima que a gente chama de semi-árido. Agora, tipo, vocês pensam, eu não sinto assim tão quente aqui em Juazeiro. Eu não acho que é tão quente desse jeito, como muitas vezes você percebe nas novelas, né, nos filmes. Por que isso acontece? Porque aqui no Cariri nós temos outra peculiaridade. Nós temos a presença da chapada. E essa chapada que a gente tem ali, Barbalha, no Crato, isso faz com que haja uma grande concentração de chuvas. Por isso que Barbalha, Crato, Juazeiro não sofre tanto ações como a Caatinga. Mas se em algum momento você já viajou para Fortaleza de carro e você foi ver em algumas cidades, você viu o quanto são quentes, o quanto são secas. Na estrada mesmo você percebe, quando você olha assim, o quanto é tudo seco. Porque justamente ali é realmente o sertão de verdade, é justamente a Caatinga. Você percebe aqui do jeito que eles mostram a presença dessas plantinhas, a secura, a ausência de chuvas. Vamos lá que a aula tá ficando bem longuinha. Pampas. Localizado no Rio Grande do Sul, esse bioma se caracteriza por apresentar uma vegetação predominante rasteira e uma superfície plana.
Parecido com o cerrado, os Pampas também eles têm essa vegetação mais baixa. Olha aí, ó, você consegue ver aí pela foto. Se trata de uma planície pantanal. Trata-se de uma grande planície inundável que ocupa aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados do território brasileiro. Esse bioma estende-se pelo estado do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Pronto. O Pantanal ele é justamente também uma planície, que essa planície ela é inundada, seja pela presença de chuvas, seja às vezes até por ações que ocorrem da entrada do mar em algum momento, que transformou aquilo ali, alagou, e aquilo ali se transformou nesse Pantanal. O Pantanal, ele, assim como no Brasil, ele pode existir em outras áreas do mundo. Você já deve ter visto em algum desenho falando sobre os pântanos, o monstro dos pântanos. Pronto. Ele também existe em outras áreas, inclusive nos Estados Unidos. Mata de cocais. O nome faz referência à espécie do coqueiro que constitui sua flora. Pronto, mata de cocais. Assim parecido com as outras matas que a gente já viu, a amazônica, a atlântica, a mata de cocais ela também tem a presença dessas árvores, tem inclusive a presença desse coqueiro, o babuaçu, e se caracteriza por justamente essas parecida, essa área de transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Então é uma área de transição. Ela também é quente e úmida, mas ela também tem um clima bem seco por conta da caatinga, né? Por ela estar próxima da caatinga também. Mata da Araucárias. Este bioma já foi significativamente modificado pela retirada intensiva da madeira, que em muitos casos ocorre de forma ilegal. Como vocês sabem também, desde que a gente foi colonizado, a primeira matéria-prima que foi tirada do Brasil foi a madeira, que a gente chama do pau-brasil. Então, até hoje, essas matas também elas são devastadas para a retirada da madeira, da construção de mesas, cadeiras e várias outras coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que é feita a partir da madeira. Manguezais. Sobre o solo lamacento crescem árvores denominadas de mangues. As raízes aéreas dessas árvores apresentam algumas funções. Aqui ele coloca as funções. Mas o manguezal também é uma área de transição ali, onde tem a presença do encontro da água doce com a água salgada. Pronto. Então é isso. Qualquer dúvida, vocês me falam, eu respondo. Sobre o conteúdo, você me pergunta, tia, eu não entendi muito bem isso, como é que é? Eu vou mandar um áudiozinho explicando pra vocês, beleza? Pronto. Agenda. Vocês vão fazer a página 37 a 39. 37 até a 39. Essas questõezinhas aí de assinalar. 37 a 39. Beleza? Pronto. Pois é isso. Qualquer dúvida, vocês falem lá, façam a atividade, mandem a foto diretamente para mim, certo? Manda lá a foto que eu vou registrar, não manda para outro professor, manda para mim, porque os professores já têm a matéria dele. Manda diretamente para mim, certo? Pois é isso. Beijo e tchau.